amados irmãos, os cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus, queridos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Queremos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e em seguida ao nosso irmão Edgar Melo, nosso grande amigo e irmão, por ter depositado em nós essa confiança de estarmos aqui participando mais uma vez de uma leitura diária. Hoje, queridos irmãos, queridos ouvintes, estaremos estudando a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E o nosso subtema, que é a nossa leitura diária, ela está baseada em 2 livros da Bíblia Sagrada. O primeiro, ele está baseado no livro de Esdras, capítulo 34, versículo 10 e 16. E o segundo livro, o livro de Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 13. O tema que nós estaremos abordando aqui neste dia é Deus reprova o casamento misto. Deus, ele reprova qualquer ato de casamento fora e longe da sua presença. Estaremos lendo o livro de Êxodo, capítulo de número 34, como nós falamos, e o versículo de número Êxodo, versículo de número 10 até o versículo 16 da nossa Bíblia Sagrada. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te tenho ordenado, e eis que hoje eu lançarei diante de ti os amoreus, os cananeus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Guarda-te, que não faças concerto com os moradores da terra onde há de entrar, para que não sejas por laço no meio de ti, mas os teus altares transtornareis, e as suas estaltas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso ele é, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comais do seu sacrifício, e tomes mulheres das suas filhas, para que os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, faça que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Agora estaremos lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 3 do livro de Deuteronômio. Assim nos diz a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 7 e o versículo 3 diz assim: Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto glorioso e tão importante da palavra de Deus, que fala a respeito que Deus, ele firmou um concerto com o povo de Deus, com o seu povo. É bem verdade, meus irmãos, a gente aprender que Deus,
ele reprova. Ele reprovou naquela época que o povo hebreu que estivesse ali era proibido casar-se com povos estranhos. É bem verdade a gente acompanhar, queridos irmãos, que quando Deus ele fez um concerto com o povo, Deus ele escolheu o povo hebreu, o povo de Israel, como seu povo. E Deus ele chama o povo, lá em Isaías, Deus ele vai chamar o povo como bichinho de Jacó. Deus ele tinha uma profunda intimidade e um profundo zelo com o povo de Israel. E é bem verdade, queridos irmãos, que quando Deus ele fala dizendo que firmou um concerto com o povo, ele disse que não queria que o povo casasse com povos estranhos, porque Deus ele abomina, Deus ele reprova esse ato. E é bem verdade a gente enfatizar que quando Deus ele escolhe um povo, ele zela pelo seu povo. Como disse no versículo 14 que a gente leu, Deus ele é zeloso para com o seu povo. E por isso que o nosso tema que nós estaremos estudando nessa manhã, ele fala que Deus ele reprova qualquer ato, qualquer tipo de casamento misto. E que casamento misto é esse que as escrituras sagradas quer passar para nós? Casamento misto esse que, se você for de uma tribo, melhor para nós entendermos nessa manhã, se você, por exemplo, for de uma tribo de Israel, Deus ele reprovava se você casasse com uns heteus, com os jebuseus, com povos de outras crenças, com povos de outras religiões. Deus ele reprovava esse tipo de casamento. É bem verdade a gente saber, irmãos, que Deus, como nós falamos, é um Deus zeloso, é um Deus protetor, é um Deus que vai adiante do seu povo e faz aquilo que o nosso coração, se estiver na sua vontade, permitir. E é bem verdade a gente enfatizar que Deus, ele firma um elo com o povo e diz, olha, cuidado, não vá dar os seus filhos e suas filhas para que se prostituem contra outro povo. E outra coisa também, não adore a outros deuses além de mim, porque eu sou um Deus que tenho um certo ciúme de vocês. Em outras traduções bíblicas diz isso. E é bem verdade, irmãos, a gente enfatizar que Deus é um Deus que tudo pode e faz aquilo que está adiante para o seu povo. E é isso que Deus ele quer passar para nós. Ele reprova qualquer ato de casamento misto. E hoje, nos dias seculares que nós vivemos, a gente encontra muito isso. Pessoas que fazem leis para se casar com pessoas do mesmo sexo. E sabemos que Deus ele reprova esse ato pecaminoso, esse ato abominável. Deus ele reprova. Deus, se possível, ele não suporta esse ato que as Sagradas Escrituras passam para nós. É bem verdade a gente lê um texto em Levítico, capítulo 18. Levítico 18 e 22, a Bíblia vai falar assim para nós, sobre o casamento ilícito. O capítulo 18 do livro de Levítico fala e dá a conotação sobre o casamento que não anda conforme os parâmetros do Senhor. A Bíblia vai falar, irmãos, que não devemos casar-se com pessoas estranhas, com pessoas de outras tribos, não devemos casar com familiares. A Bíblia vai dizer isso no capítulo 18. E no versículo de número 22,
A Bíblia diz que como varão, como homem, não devemos nos deitar como mulher, porque isso é abominável. Então veja, é tanto tipo de coisa que surge em nosso meio. Eu já ouvi falar que tinha pessoas que casavam-se com animais. Veja que coisa terrível nós estamos vivendo nesses últimos dias. Mas Moisés, ele já passava para nós, para dizermos que esse tipo de casamento é abominável diante do Senhor. Então, que nós possamos sair daqui alimentados nessa manhã e aprendemos que o casamento misto, um casamento ilícito, Deus, ele reprova. Porque família é projeto do Senhor. Família é constituída por Deus como homem e mulher, mulher e homem. Essa aí é a verdadeira família que Deus escolheu.